Olá amigos, um vídeo aqui sobre a possibilidade de a gente usar um sistema com um amplificador gradiente HA2 e um gradiente modelo A2 para montar um sistema biamplificado em uma caixa de alta fidelidade. Esse vídeo aqui eu vou tratar sobre se a gente consegue ou não fazer um sistema biamplificado com esses dois amplificadores. Eles são da mesma linha, né, a linha Exotec, então inevitavelmente acabou muita gente obtendo os dois e fazendo biamplificação com as caixas que existiam na época, né. Então, só para refrescar aqui, eu já tenho um vídeo sobre esse tema, sobre caixas de alta fidelidade que tem a opção de biamplificação, tá? As caixas de alta fidelidade que tem essa possibilidade vem com esse conector aqui na traseira. Então esse vídeo aqui é dedicado para quem tem caixas que é possível separar a ligação dela em LF, Low Frequency, e HF, né, High Frequency. Então, se a gente vai usar com apenas um amplificador, a gente vai deixar esses jumpers aqui instalados. Vai colocar os cabos aqui embaixo ou aqui em cima, e a gente vai ter a energia vindo apenas de um amplificador, né, e alimentando as duas vias da caixa, né. Então é evidente que quando a gente usa o mesmo amplificador, a gente está colocando aqui nas duas vias, né, na via de alta e na via de baixa, a mesma possibilidade de tensão, ou seja, a gente está aplicando, digamos que o mesmo ganho nas duas vias, né? Então a tensão que pode chegar aqui embaixo nesse conector aqui de baixo é a mesma que pode chegar nesse conector aqui de cima. Quando a gente solta aqui para fazer biamplificação, tá? Então a gente vai alimentar uma via de altas com um amplificador, né, e a via de baixas com outro amplificador. Então a gente vai colocar aqui sinais diferentes, né. Então nesse vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aí no card, eu comentei que a gente pode fazer biamplificação com amplificadores diferentes, com ganhos diferentes, mas quando a gente não está buscando alta fidelidade, né. Se a gente está buscando uma alta fidelidade, a gente tem que fazer com amplificadores iguais, né. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar isso graficamente, o que é essa impossibilidade que eu comento, né? Então vai ser um vídeo que eu vou usar o osciloscópio para mostrar ali, digamos que os números, né? Então quando a gente tem isso aqui separado, a gente pode ligar a caixa acústica, né, essa mesma caixa acústica aqui, em dois amplificadores diferentes, né? Então vai ter esse conector lá atrás, né? E a gente vai puxar aqui um fio para alimentar, por exemplo, com um amplificador mais potente, a via de graves, que vai compreender esses alto-falantes aqui de baixo, né? E a gente vai usar um amplificador, por exemplo, aqui o A2, que é um amplificador um pouco mais um pouco menos potente, na via de altas, né? Raramente a gente pensa em colocar um amplificador mais potente na via de altas, né? Então a gente acaba sempre fazendo esse entendimento de ligar o amplificador mais fraco na via de alta, né? Também tem um outro vídeo que eu provo que a energia que chega no tweeter, ou seja, a tensão que chega no tweeter pode ser a mesma tensão que chega no woofer, tá? Só que varia o tempo dessa energia que chega no tweeter é bem menor, é cerca de 10% do tempo de música, né? Enquanto que a energia que chega nos alto-falantes aqui é mais ou menos 60% do tempo de música, mas a amplitude da tensão que chega tanto no tweeter quanto no woofer é a mesma, tá? Bom, então a gente tem aqui a configuração, né, biamplificada. A gente vai biamplificar essa caixa. Vamos tentar fazer isso com um gradiente HA2 e com A2, tá? Nos outros vídeos que eu já fiz no canal aí, que estão dentro das playlists de cada modelo de aparelho, tem lá o ganho de cada um deles, tá? Então eu cheguei aqui no gradiente H2 a um ganho de 35,9 vezes,
e para o A2 um ganho de 26,8 vezes, tá? Então, se a gente ligar essa combinação aqui em uma caixa de alta fidelidade, onde as vias têm a mesma sensibilidade, tá? Então aqui, por exemplo, eu sempre dou esse valor, tá? 88 dB, né? A via LF, então ela rende 88 dB, e em uma caixa de alta fidelidade, a via de altas logicamente vai render 88 dB. Isso é uma caixa de alta fidelidade. As vias estão equilibradas, tá? E uma caixa montada sem recursos, né, que a gente não consegue medir qual é o rendimento das vias, a gente pode fazer essa combinação aqui. Provavelmente a caixa vai ser montada com super tweeter, que tem um rendimento enorme, e uma corneta. Então dá para usar um amplificador, né? Dá para usar um amplificador mais fraco, menos potente, para a via de altas, mas em caixas de alta fidelidade as vias têm a mesma sensibilidade, logo elas vão precisar da mesma possibilidade de tensão, né? O teto de tensão que chega aqui tem que ser o mesmo que chega aqui, né? Não é que vai acontecer, porque tem música que não explora, né? Tem música que explora mais os graves, tem música que explora mais os agudos, então em algumas músicas pode ser que a tensão chegue maior no Twitter, né? E outras músicas a tensão chegue maior nos woofers, mas a possibilidade de acontecer essa tensão igual em todas as vias tem que existir, né? Então aqui eu tenho isso aqui idealizado, né? E agora eu vou mostrar aqui, por exemplo, né, com os amplificadores ligados, eu estou aplicando aqui do computador o mesmo sinal nos dois amplificadores, né, uma frequência ali baixa, né? E a gente vai ver aqui no osciloscópio para entender o problema que é ligar amplificadores diferentes em caixa de alta fidelidade, né? Uma coisa sobre biamplificação é que os dois amplificadores amplificam o mesmo sinal. Então os dois vão amplificar graves e os dois vão amplificar agudos, tá? Não é feita uma divisão de frequência para mandar para os amplificadores. O sinal vai banda completa, tá? Os dois amplificam a mesma coisa. Porém, o H2 aqui vai trabalhar com corrente em graves, né? E o A2 iria trabalhar com corrente em agudos, né? Então a fiação das caixas, por exemplo, dos graves, só passa a corrente de graves, né? E a fiação das caixas que está indo, no caso que está conectado no A2 aqui, só iria passar corrente de agudos, né? Então são a diferença de correntes, né? Então a gente não vai trafegar pelo mesmo cabo as duas correntes, as correntes de alta e as correntes de baixa, tá? Então é por isso que tem essa possibilidade nas caixas de alta fidelidade, para que a gente possa fazer biamplificada ou bicabeada, né? Então se a gente fizer bicabeado, a corrente de baixa frequência vai trafegar pelos cabos que estão conectados aqui, né? E aqui vai trafegar a corrente que seria relacionada a altas frequências, né? Aqui o circuito é aberto para as baixas frequências nesse conector de cima aqui no HF. E aqui o circuito é aberto para as altas frequências no conector LF, né? Então por isso que não circula corrente de alta frequência aqui, só circula corrente de baixa frequência. Mesma coisa aqui, né? Aqui só circula corrente de alta frequência, não passa por aqui corrente de baixa frequência, tá? Então esse é o detalhe de fazer biamplificação e multiamplificação, é separar as correntes, né? Então aqui eu tenho montado o sistema, né? Vejam aqui. Então aqui temos o canal amarelo, que é a entrada, é o nosso sinal que vem do computador. Ele tem uma amplitude de 1 volt, tá? Temos o canal amarelo, que está ali logo embaixo do... Na verdade, o canal verde. Temos o canal verde aqui, logo embaixo do amarelo, que é a saída do gradiente HA2.
e temos o canal azul aqui do osciloscópio, que é a saída do amplificador A2, tá? Vejam aqui a tensão que eu estou aplicando na entrada desses dois amplificadores, tá? É um cabo Y, é da ordem de 1.2 volts, e o A2, tá? O amplificador menor aqui de cima, está colocando na saída 27.1 volt, e o gradiente HA2 está colocando na saída 36.4, tá? Então vejam que com a mesma tensão de entrada, eles colocam tensões de saída diferentes. Vou mostrar aqui a ligação, ó. Então aqui é a saída do A2, está no canal azul. Aqui é a entrada do sistema, ou seja, a saída do computador, canal amarelo. E lá embaixo, canal verde, saída do HA2. Então isso aqui, ó, já nos prova que não é possível, né? A gente pode fazer, mas não para alta fidelidade. A gente pode fazer para quando a gente não tem objetivo de alta fidelidade, que a gente vai acertar isso lá no equalizador, né? Quem procura alta fidelidade não vai usar equalizador, vai tentar fazer com que tudo chegue certo na caixa sem precisar do equalizador, né? Então a gente tem aqui um detalhe, né, que vejam aqui. Se eu estou colocando nos dois a mesma tensão de entrada e tem essa diferença entre a saída, ó, o H2 larga 36.9 volts, 36.4. Então vamos fazer uma continha aqui, ó. HA2, ele larga 36,4 volts. E o A2 larga 27.2, tá? Então vejam que tem uma diferença de amplitude, né? log de 36,4 sobre 27,2, a gente vai ver quantos decibéis a menos vai ter de diferença entre as vias, tá? Então, vamos ver aqui, ó. (36.4) divididos por 27.2, tá? Opa, faltou 20. Aqui. Então a gente tem aí uma diferença de 2,53 dB. Então a gente tem essa diferença entre as vias, tá? Então, uma caixa desse tipo aqui, uma caixa de alta fidelidade, ela espera que a gente entre com um sinal assim nela, um sinal plano, onde a gente não está dando ênfase nem atenuando nada, né? E ela vai nos entregar uma resposta como ela consegue, né? Como ela pode entregar. Então ela vai entregar alguma coisa assim, né? Tá, então ela vai ter as suas capacidades, por exemplo, aqui é 30K, aqui, por exemplo, é 30 Hz. 30 Hz, né? Então ela vai estar relativamente plana nesse intervalo aqui, né? Porém, se a gente fizer essa montagem aqui com o gradiente HA2 e com o gradiente A2, a gente vai acabar entregando alguma coisa assim para a caixa, tá? Então a gente vai entregar errado para a caixa automaticamente vai transformar essa energia elétrica em áudio, só que também de maneira errada, né? Então, por exemplo, a gente vai estar entregando na via LF aqui uma relação de 2,43 dB acima da via HF, né? Uma em relação à outra. Então vai ter uma diferença aqui, ó, de 2,53 dB, né? Então a gente vai estar entregando para as vias alguma coisa assim, ó. Então aqui a gente vai ter o nosso 0 dB. Eu vou determinar que o 0 dB é o ganho
do gradiente HA2, tá? E depois a via de altas a gente vai estar entregando tipo 2, menos 2,53 dB abaixo disso, tá? Então, a gente vai ter possibilidade de entregar aqui com o mesmo sinal de entrada nos dois amplificadores. Então, a gente vai ter aqui um teto de 36,4 volts e aqui a gente vai ter um teto de 27,2 volts com aqui, ó, HA2, né? HA2. E aqui A2, né? Então, a gente vai causar esse degrau aqui no sinal da caixa. Evidentemente, a caixa vai responder com o mesmo degrau, né? Ela vai responder assim. Então, aqui ela vai ter esse degrau, porque ela está recebendo menos tensão, né? Então, ela vai ter aqui sua queda, por exemplo, aqui, né? Mas, por exemplo, na transição, né, geralmente essas caixas que tem esse conector aqui, né, eles vão ter uma transição ali do woofer para o mid-range em uns, sei lá, uns 700 Hz, né? Então aqui, por exemplo, até uns 700 Hz, a gente vai ter chegando no woofer 36,4 volts. Dali em diante, quando a via de altas assumir, né, a gente vai ter um topo de 27,2 volts, tá? Esse topo aqui não estou falando na hora da saturação, do ceifamento, tá? O que eu quero evidenciar é que a gente vai ter esse degrau aqui que vai ter uma distância aqui, ó. Essa distância aqui vai ser de 2,53 decibel a menos. Então a gente vai estar usando, entregando menos tensão na via de altas, ou seja, no mid-range e no tweeter, né? Então a gente vai estar entregando aqui, nessa via a gente vai estar entregando 36,4 volts, HA2, tá? E aqui na via HF a gente vai estar entregando 27,2 volts, tá? Então a gente vai causar esse degrau aqui. Ao passo que a gente desistir, por exemplo, se a gente desistir da biamplificação, colocar aqui os jumpers, né? Colocar aqui os jumpers e ligar isso aqui tudo no HA2, né? Vamos ficar de baixo aqui. Aí a gente vai estar entregando corretamente para a caixa, dessa forma aqui, né? Porque vai chegar aqui nas duas vias aqui a mesma possibilidade de tensão quando eu uso o mesmo amplificador, tá? Então esse aqui seria o comportamento do conjunto HA2 mais A2 com seus ganhos característicos, né? Então nos vídeos lá que eu fiz, eu medi o ganho do HA2, deu 35,9, né? E medi o ganho do A2, deu 26,8 vezes. Então isso está aqui, ó. Então quando eu faço essa amplificação aí, esse sistema bem amplificado, eu vou causar uma aberração tonal na caixa acústica. Eu vou estar mandando quase 3 dB a menos para a via de alta, né? Então a via de alta vai tocar mais baixo, tá? Para me resolver isso aqui, eu tenho que ter ciência desse ganho aqui abaixo, né? Então o ganho do A2 é 26, né, 0,8 vezes, o ganho do HA2 é 35,9 vezes, então eu tenho que estar ciente que dessa diferença de ganho eu vou ter uma diferença de nível sonoro na caixa, né? O A2 toca 2,53 dB abaixo do que o HA2, tá? Então o A2 toca mais baixo, além dele ter menos potência, ele toca mais baixo, tá? O ganho
aqui esse número, esse índice aqui, não tem a ver com potência, tá? A gente pode ter amplificadores potentes com ganho baixo e amplificadores não potentes com ganho baixo e vice-versa, tá? Mas no caso aqui o A2 tem um ganho mais baixo na razão de 2,53 decibéis, tá? Então isso vai nos causar esse degrau aqui. Então a única forma da gente combater isso aqui é usando um equalizador, né? Então o equalizador lá vai ter as suas faixinhas, né? A gente vai ter que, por exemplo, deixar as faixinhas do início ali no 0 dB, tá? As faixinhas do início no 0 dB, e a faixinha dos 700 Hz em diante a gente vai ter que botar 2,53 dB a mais. Então aqui, ó, 700 Hz, tá? A gente vai no equalizador e sobe tudo 2,53 dB a mais. Então a gente tem que ter um grande conhecimento para conseguir usar um sistema com amplificadores diferentes. Não adianta só ligar, né? Isso aqui não dá para corrigir com tonal, porque isso aqui é uma reta, tá? Isso aqui é uma reta. E quando a gente mexe no tonal, por exemplo, o treble, a gente acaba fazendo uma coisa assim na resposta, tá? Então a gente atua numa grande área, só que não é igual, não fica igual para todas as frequências, né? Por exemplo, se a gente conseguir levantar o 700 Hz 2,53 dB para cima, o nosso 10K vai estar lá, por exemplo, 10 dB acima, tá? No tonal. Então, tonal não serve, tá? Para corrigir esse degrau que a gente causou usando amplificadores diferentes, né? Isso aqui pensando em alta fidelidade, tá? Para outros fins, se a gente só quer um som bonito, um som que satisfaça o nosso gosto pessoal, isso aqui não faz sentido nenhum, tá? Isso aqui é uma coisa que eu falo para quem procura alta fidelidade, tá? Então aí no equalizador daria até para compensar isso aqui, né? Subindo todas as faixinhas a partir dos 700 Hz para um nível 2,53 dB, né? Colocar mais 2,53 dB para compensar a diferença de ganho dos amplificadores, tá? Então a diferença de ganho a gente tem que compensar no equalizador. Então a gente deixa tudo retinho, tá? Então deixa retinho aqui, ó, todos até 700 Hz no meio e leva todas as faixinhas juntas, as acima de 700 Hz, todas elas juntas a um nível de 2,53. Aí a gente compensa isso aqui. Então aqui já está a resposta, né? Para um sistema de alta fidelidade, a gente não pode usar amplificadores diferentes para fazer biamplificação, tá? Para fazer biamplificação, a gente não pode usar amplificadores diferentes em caixas de alta fidelidade. Em caixas comuns, que não tem as vias niveladas, pode usar qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa, né? Para a gente obter um som bonito e um som que satisfaça o nosso gosto pessoal, a gente pode fazer o que quiser, né? Mas para quem procura alta fidelidade, que tem uma caixa de alta fidelidade, ou usa o mesmo amplificador nas duas vias, né? Usa, por exemplo, ou somente o HA2 ou somente o A2, que a gente não vai sofrer esse degrau aqui, né? Se eu usar um deles somente para as duas vias aqui, para as duas, para HF e LF, né, a gente não vai causar esse degrau aqui, né? Esse degrau aqui é causado pelo ganho, né? Então a gente vai acabar tendo que poluir o sistema com o equalizador, porque eu já fiz aí vários vídeos no canal mostrando que equalizadores, controles tonais,
loudness. Esses recursos eles são, digamos, ótimos recursos para quem procura som bonito ou para quem procura satisfazer o seu gosto pessoal, mas para quem procura alta fidelidade, o equalizador ele altera a fase do sinal, então ele mexe nos tempos das coisas, né? Ele insere uma distorção de tempo, né? Tanto o equalizador quanto o tonal quanto o loading, eles mexem na fase dos sinais, né? Então altera bastante a fase do sinal. Para quem procura som bonito ou som que agrada seu gosto pessoal, não faz mal nenhum usar equalizador, tá? Mas para quem procura o som mais fiel, o som que, por exemplo, a gente consiga fazer com que as nossas caixas reproduzam fielmente, por exemplo, um violino, né? Então a gente vai ter a impressão que o violino está na nossa frente, a gente não vai usar equalizador, então a gente vai usar amplificadores iguais nas duas vias. Se a gente tiver, por exemplo, 2H2, a gente pode fazer a biamplificação, que a gente vai estar com amplificadores de mesmo ganho, né? Se a gente tiver 2A2, a gente pode usar, porque eles vão ter o mesmo ganho, eles vão aplicar o mesmo ganho nas duas vias da caixa acústica de alta fidelidade, tá? Então aqui vai chegar a mesma tensão do que aqui, ou seja, vai ter a mesma possibilidade de tensão nos dois caminhos aqui até os alto-falantes, né? Nada disso aqui faz sentido para som de PA, tá? Então isso que eu estou falando aqui é para som de alta fidelidade, para objetivo de alta fidelidade, né? Então aqui está demonstrado porque que não dá, né, para usar amplificadores diferentes. Se por acaso eles tivessem o mesmo ganho, a gente poderia usar, né? Não iria causar esse degrau aqui, mas eles não têm o mesmo ganho, né? Se eles tivessem o mesmo ganho e a potência diferente, também ia causar um problema que é perto da saturação, do ceifamento, né? Um amplificador geralmente ceifa antes do outro, né? Então vou aumentar aqui o sinal. Bom, aqui na verdade o A2 e o H2 têm um ganho diferente e potência diferente, mas como o ganho do A2 ele é menor, eles acabaram ceifando aqui os dois juntos, tá? Vejam aqui, ó, o A2 e aqui em cima o H2, um pouco mais ceifado, né? Um pouco mais saturado, mas eles ceifaram em momentos praticamente iguais. Se o A2 tivesse o ganho do H2, ele estaria ceifado muito antes do H2, tá? Então tem um outro problema que é usar amplificadores de potências diferentes, né? Eles vão ceifar ou no tempo diferente ou vão ceifar na tensão diferente. Então aí isso é uma impossibilidade, né? Aqui, essa montagem aqui para a gente tocar um sistema de PA é válida, né? Aqui a gente ligaria super tweeter e corneta, e aqui a gente ligaria, por exemplo, os graves e os médio graves, né? Então aí daria perfeitamente, porque os tweeters e cornetas têm um rendimento em dB muito grande, né? Então aí o amplificador pode ter um ganho menor e uma potência menor, que tudo dá certo. Também tem um vídeo sobre isso aí no canal, né? Um vídeo de um projeto de PA com amplificadores bem diferentes para compensar a diferença de rendimento de cada via do sistema, né? Então eu creio que era isso, né? Mostrando aqui a impossibilidade da gente usar isso aqui, né? Amplificadores diferentes para caixas de alta fidelidade, tá? Não é para qualquer caixa, né? Então caixas de alta fidelidade verdadeiras, elas vão ter rendimentos iguais nas vias, né? E é esse o objetivo do fabricante, o objetivo do projetista, é que a caixa consiga entregar a mesma pressão sonora
nas vias, né? Então é isso aí, um abraço.